Essa introdução serve pra alguma coisa? Não, é só pra mostrar minha caneca nova que eu achei muito bonitinha. Então hoje a gente vai falar de uns personagens assim complicados, sabe? Não nem tanto poderoso por si só, mas inteligente, realmente tem ali uma aura muito interessante quando ele aparece, você sabe que as coisas vão ficar complicadas. Não necessariamente eles têm magias muito poderosas, mas conseguem mudar a forma como as coisas vão acontecer. Tipo assim, um Rick de Rick and Morty, um doutor de Doctor Who, ou Ozymandias, talvez inteligente demais, assim, perspicaz, meio egoísta, o Light de Death Note, o Batman. Ah, assim, saindo também no meio mais ficcional, por assim dizer, o House de Doutor House. Esse tipo de personagem que geralmente é inteligente demais e isso parece que faz eles carregarem um fardo muito grande, sabe? Aquele personagem que tem ali umas frases de efeito muito interessantes, uma inteligência muito interessante, um desprendimento da vida muito interessante, mas por dentro é um turbilhão de sentimentos e parece que quando ele tenta lidar com isso é igual uma criança tentando resolver uma conta de matemática. A grande questão desses personagens ela é bem mais interna do que externa. E eles funcionam muito bem quando a questão da obra como um todo trata sobre o egoísmo, um pouco sobre vingança também, trata ali sobre questões mais morais e éticas. Isso porque toda essa parte da inteligência mexe exatamente com esse coiso dele. Eu não sei, eu esqueci a palavra, eu meto um coiso no meio. Vamos começar aqui falando pelo Rick. Eu já fiz alguns vídeos de Rick and Morty aqui no canal. Eu vou deixar no card, acho que o mais interessante pra esse vídeo. A primeira vez que ele foi na terapia foi no episódio do Pickles Rick, onde ele se transforma em um Pickle. E quando ele chega lá, ele tenta menosprezar ela porque ele não lida muito bem com terapia. E ela entende o motivo e fala pro Rick tudo o que ele precisava ouvir. Ela joga na cara dele um pouco da realidade dele, que mesmo ele sendo Deus no mundo dele, mesmo ele conseguindo fazer tudo, naquele momento ele está sentado ali transformado em um picles, acabado, cansado, cheio de resíduos de rato, por assim dizer, e tá ali porque ele tá cansado e ele odeia terapia. E o motivo dele odiar a terapia é exatamente a questão de dar manutenção, fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja uma tarefa que te encha de adrenalina. Isso porque a partir do momento em que você tem muito poder, você tem muitas coisas dentro de você, você consegue saber a verdade, a sua vida começa a ficar um pouco mais tediosa. O Rick ele sabe da existência de outros universos, ele sabe da existência de outros Rick, ele sabe da existência de outras Beths. Isso tudo torna ele um pouco cansado, por assim dizer. Querendo ou não, todo mundo quer se sentir um pouco especial. E quanto menos você sabe, mais feliz você vai ser. Porque menos noção das coisas você vai ter. Menos aquele ponto de realidade vai te fazer, tipo, sentido, sabe? Porque você olhar pro universo e ver que você não é nada, você saber disso é uma coisa totalmente diferente do que você ter a percepção. E o Rick tem essa percepção. Ele sabe disso e isso deixa ele um pouco tedioso, um pouco sem graça. E aí entra outro ponto também, que é exatamente como lidar com toda essa quantidade de poder exacerbada que ele tem. No episódio 8 da sexta temporada, é exatamente sobre isso que eles vão tratar. O fato do Rick ter muito poder, sério, pô, muito poder, então várias pessoas babacas surgem pra enfrentar ele, porque isso é meio que um troféu pra essas pessoas. E quando ele para e o Jerry acaba meio que assumindo esse lugar, uma das coisas que o Rick reclama pra Wong na terapia é exatamente o fato de que quando o Jerry destruiu o planeta, as pessoas aplaudiram, mas se fosse o Rick, as pessoas estariam xingando ele. E a Wong faz ele entender exatamente isso. O Rick, ele é muito poderoso, ele tem consciência das coisas, então, quando ele vai tomar uma atitude, ele precisa pensar um pouco mais pra não cometer nenhum erro. Ele precisa pensar um pouco mais também por vários outros motivos, sabe? É diferente do Jerry, que é só um bobalhão que tá ali com uma armadura super poderosa. É uma pessoa comum, não é uma pessoa excepcional e fora da curva. Não é uma divindade em forma humana. Precisa tomar cuidado com cada ação que faz dentro ali do universo, porque isso reverbera em outras pessoas. A barreira moral e ética nessas questões, ela acaba realmente dando uma bela de uma diminuída, porque se você tem muito conhecimento, se os seus horizontes são amplos nesse jeito, então quais são os motivos que te impedem de fazer alguma coisa ou te coloca pra fazer alguma coisa? É por isso que o lance de dar manutenção é chato pro Rick, porque
Ele sabe que ele pode fugir, ele sabe que ele pode fazer ou de outra forma. Ele não é uma pessoa comum, ele tá muito fora dessa curva. Mas vamos sair um pouco de Rick and Morty e vamos falar de outro personagem que também é assim, meio que tem esse grande poder e tudo mais. O doutor de Doctor Who. Pra você que não conhece, Doctor Who é uma série inglesa, onde o protagonista é um alienígena que tem 2 corações, e toda vez que ele tá pra ir de arrasta, ele meio que engana, aí trocando de corpo, sabe. Então meio que troca o ator, por assim dizer. Ele regenera as células do seu corpo, muda em alguma coisa. E o doutor, mesmo sendo essa pessoa extremamente, como eu já falei, poderosa, porque ele chega lá nos lugares e todo mundo tem um pouco de medo dele. O senhor do tempo conseguiu, acabar com guerras, conseguiu eliminar, exércitos inteiros sozinho sem usar uma única arma, sabe. Ele é essa pessoa extremamente perigosa que tem essa aura, mas em questão dos seus sentimentos, ele erra muitas vezes. Ele não consegue, aceitar o final das coisas, ele tem sérios problemas com isso. Ele não consegue se despedir das pessoas que ele deixa próximo a ele. E essas pessoas são importantes, porque elas lembram o doutor de ser um pouco mais ético, um pouco mais moral. Devido a todo o poder que ele tem, a tudo que ele consegue fazer, muitas vezes ele acaba ali deixando o ego dele subir um pouco pra cima e achar que realmente pode fazer qualquer coisa sem se importar com as regras, quando não é bem assim. Tem um episódio que fala muito sobre isso. O doutor ele estava sozinho depois de mais um dos traumas que acabou acontecendo na vida dele, e ele acaba salvando uma galera, sendo que essa pessoa em específico deveria ter sido finalizada ali. E a partir do momento em que ele simplesmente acha que ele pode mudar as regras do tempo, o tempo bota ele de volta no lugar, mostrando que não é bem assim que funciona e que de alguma maneira vai ser compensado. E inclusive antes dessa pessoa realmente ir de arrasta, como deveria ter acontecido, ela joga na cara do doutor esse fato que ele tem muito poder e ele deveria tomar cuidado com isso. A inteligência dele, em tese, é o que ele coloca como escudo para a vulnerabilidade emocional que ele tem. Isso serve para todos os personagens, para o Rick também, quando ele tenta fugir das coisas, quando ele tenta principalmente fugir dos relacionamentos, em criar ali um vínculo emocional mais profundo. Pro doutor, quando ele tenta o tempo todo salvar as pessoas para que fiquem próximas a ele. Esse tipo de personagem, a questão para eles é justamente o emocional. É eles lidarem com um turbilhão de sentimentos que eles têm dentro de si e fazer isso sem machucar outras pessoas. Vamos sair um pouco aqui do âmbito da ficção, entre aspas, porque de certa forma ainda é, e vamos para algo um pouco mais próximo da realidade, como por exemplo o Dr. House. Ele tem realmente uma rigidez cognitiva muito grande na questão social. Ele coloca o sarcasmo, a verdade que ele sempre fala na cara dos outros, como sendo uma coisa assim, às vezes até grosseiro, sabe, sem saber, sem ter a implicação de que isso pode às vezes ser prejudicial para a pessoa. Ele vai usar também a inteligência, ele vai usar também tudo que ele sabe para criar essa barreira de para não ficar vulnerável emocionalmente. Ele não vai criar vínculos emocionais, ele não vai criar relações afetivas, e toda vez que ele tenta, alguma coisa dá errado. A gente vê o jeito que ele trata o melhor amigo dele na série. Muitas vezes ele acha que ele pode fazer tudo, inclusive esconder da pessoa alguma coisa para ele conseguir ou o que ele quer, ou porque ele tem uma séria dificuldade em lidar com as próprias emoções. Ele tem sérios problemas em lidar com as consequências das suas ações. O problema de sempre ver o mundo dessa forma lógica é que a verdade ela não é algo agradável e que vai tornar esse personagem um pouco mais amargo, um pouco menos feliz, por assim dizer, um pouco menos aquela aura Superman otimista e vai trazer ele um pouco mais pro canto do talvez as coisas não sejam assim. Inclusive na questão do eles precisam lembrar que são humanos, eles precisam lembrar que eles têm questões que precisam ser tratadas emocionalmente também. O Batman, ele é pra mim a questão perfeita ali de como alguém pode tentar lidar com as coisas e acabar muito mal. É claro, se for um bilionário extremamente rico. O Batman, ele é triste, o Bruce Wayne, ele é triste. A máscara do personagem não é o Batman, é o Bruce Wayne que tenta fingir ser alguma coisa nas horas vagas, porque em tempo integral ele é o Batman e não o Bruce, entende? O problema da lógica é sempre a dor da verdade, o tédio da previsibilidade e a percepção da ignorância. Porque você vê que você não sabe de nada, que você
é nada, a ponto, assim, de ficar uma coisa meio vaga, sabe. E acho que eu poderia citar uns personagens contrários, como por exemplo, o Buda, talvez, em Record of Ragnarok, porque afinal ele é o ser humano que alcançou a iluminação. Então ele só vive a vida sem se preocupar com muita coisa. É diferente desses personagens que têm uma percepção alta e acabam vivendo a vida de um jeito deturpado para tentar sanar essas questões exatamente que não foram tratadas e precisam ser para questão de evolução do personagem. E esse personagem não funciona em qualquer narrativa. É importante aqui salientar que sempre há algum objeto numa obra como um todo tá ali para contribuir de alguma forma, ainda que minúscula, para as coisas fluírem dentro da obra. Esse tipo de personagem você vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer obra. Poucos vão ser, assim, que vão fazer um pouco de sentido, sabe. Ser o gênio triste, solitário, o cavaleiro que tá sempre sozinho e precisa de alguma coisa para ter um valor aí na vida. Bom, no mais é isso. Eu gostaria de saber o que que você achou do vídeo de hoje. Qual é a sua percepção sobre tudo isso? Qual é o tipo de personagem que você mais gosta? Quais são os outros personagens que lembram você esse arquétipo em específico, sabe, do gênio solitário, por assim dizer? Tem outros nomes aqui, eu não me lembro agora. Sei lá, Sherlock Holmes, por exemplo, na série Sherlock, que é muito legal. Por aí vai. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no vídeo caso tenha gostado. Deixa o like. Feedback nos comentários, sempre muito bem-vindo. E até a próxima.